Lojas Americanas quebrou, é crise gigantesca no varejo, vai ser bom, vai ser ruim para as outras varejistas? Qual é o grande problema de Americanas? Mas o principal, vale a pena comprar Americanas aqui embaixo, a mais ou menos 1,80 que ela está hoje? Roda a vinheta. Tudo bem, meus amigos? Meu nome é Bruce Barbosa e venho aqui toda semana para vocês, quinta-feira, meio-dia, falar sobre ações. Na semana passada eu fiz uma promessa, né? Eu falei das empresas que mais tinham caído desde que o Lula ganhou as eleições e começou a falar que não focaria no fiscal, né? E a bolsa despencou, mas o que aconteceu nessa semana? Americanas despencou mais que todas as outras, então a gente cumpriu a nossa promessa, ninguém pode falar aqui que a gente não cumpre as promessas. Cumprimos a nossa promessa e passamos Americanas na frente. Na próxima semana a gente comenta sobre as outras, mas parou. Antes da gente começar a falar sobre problema de Americanas, vamos falar sobre coisa boa. Veja aqui embaixo a gente tem um relatório especialmente feito para você sobre as 3 melhores oportunidades hoje na bolsa para você investir em qualquer cenário. Se o Lula ficar loucão, se o Lula virar o Henrique Meirelles ou se o Lula virar qualquer um que ele quiser virar, 3 boas empresas, ótimas empresas na verdade para você investir agora, dê uma olhada. Então vamos lá. Americanas, lojas Americanas. Muita gente fala muita coisa, Americanas é suja, a loja é feia, a loja é velha, assim, esquece. Vamos focar nos resultados das Americanas e no que está acontecendo com ela hoje. Eu vou pular todo o imbróglio que todo mundo já sabe, né? O balanço está errado, eles esqueceram de botar a dívida, esqueceram, né? Esqueceram de botar a dívida lá, o CEO assumiu há pouco tempo e tal, e vamos falar sobre os números e direto ao ponto, direto aquilo que você quer saber. Cara, para com esse monte de número e me fala se eu compro Americanas agora. Vamos lá. A Americanas subiu 570% até o topo dela, né? Mais ou menos na pandemia, quando as varejistas online foram muito bem, despencou 98%. Isso eu nem vou falar elas fizeram uma união, né? A Lojas Americanas ou Americanas e a B2W, a BTOW, né, que era negociada em bolsa também, se fundiram e assim, foi uma zona, né? Tipo assim, os controladores foram mega criticados pela estrutura que eles criaram e tal. Basicamente passaram a mão na bunda do minoritário, desfizeram o negócio, refizeram depois, mas basicamente hoje é Americanas mais o que era Submarino, né? A B2W, que também era negociada em bolsa, que era a parte online deles. Era separado, não fazia nenhum sentido, eles juntaram, o que faz sentido. Mas isso já foi, digamos, uma passada de mão no minoritário. Então, assim, a Americanas não contabilizou as dívidas que eles tinham lá, aquele negócio de risco sacado, que todo mundo sabe o que é hoje em dia. Ninguém sabia antes, mas hoje todo mundo sabe, que é muito interessante. Todos os bancos têm dívida com Americanas. Então, Bradesco, Santander, Itaú, Safra, BTG, Banco do Brasil, Banco Votorantim, que agora é BV, né, Daicoval, ABC, todo mundo tem um pouco. Quer dizer, problema geral, problema no mercado inteiro, está todo mundo preocupado com isso. Muitos fundos tinham as ações, muitos fundos tinham as debêntures, a gente até ouviu falar em fundo DI de curto prazo, que era para não ter risco, com risco grande de Americanas lá dentro, dando prejuízo para o seu cotista, né? Mas o que aconteceu? Agora, depois que as Americanas mostraram o balanço, tiveram o problema, mostraram o problema de 20 bi a mais, o pessoal vai para a justiça. Então, assim, BTG metendo pau nas Americanas, investidores se mobilizam para ressarcir perdas com Americanas, vão entrar na justiça. CVM abre 4 processos contra Americanas, vão entrar na justiça. Acionistas minoritários querem responsabilizar os executivos das Americanas, vão entrar na justiça. Quer dizer, os caras vão processar até o tataravô do grupo do 3G. Todo mundo que já trabalhou na história das Americanas vai ser processado. Os bancos vão para cima. Por quê? Porque a Americanas está ameaçando pedir recuperação judicial. O que é uma recuperação judicial? Um negócio que é interessante falar. Recuperação judicial é quando uma empresa não consegue pagar suas dívidas, vai no juiz e fala: juiz, ó, a minha empresa é boa, eu consigo pagar funcionários, fornecedores, consigo dar lucro, a minha empresa é sustentável, só que eu tenho a dívida muito alta. Então, assim, me proteja dos bancos. A gente renegocia a dívida e depois a gente tenta diminuir a dívida, né, fazendo uma negociação com os bancos, a gente sai daqui, a gente não precisa mandar todo mundo embora, acabar a empresa, né, falir. A gente faz uma renegociação de dívida e depois da recuperação judicial a empresa sai sustentável, né, conseguindo pagar suas dívidas, fornecedores, funcionários e tudo mais. E aí no meio dessa negociação, os bancos normalmente, ou os credores, né, quem emprestou dinheiro para a empresa, fica com um pouco das ações e quem tinha as ações fica com menos ações. Eles fazem negócios e tal, justamente porque se isso não é negociado, vira o que está virando aqui, né? Vira um processo bizarro, todo mundo processando todo mundo, é um negócio que não sai da justiça nunca mais e a empresa emburaca. Então as Americanas ameaçaram pedir recuperação judicial,
Os bancos ficaram putos, né? Porque era um problema no balanço. Falaram, cara, eu te emprestei dinheiro achando que sua dívida era de um tamanho. Agora você vem me falar que a sua dívida é o dobro, né? Era mais ou menos 18 bi, aí tem mais 20 bi que eles descobriram agora, né? E aí os bancos, obviamente, vão processar geral. Falar, cara, quem foi o controller, o cara que mexia no balanço, o cara que escondeu isso aí, vão processar ele, a mãe dele, o tio dele, a avó dele, todo mundo da família dele pro resto da vida. Então, assim, para não acontecer isso, eles precisam fazer uma negociação. Qual é a negociação? Eu acho que o grupo 3G, que é o controlador de Americanas, como todo mundo sabe, que são os caras mais ricos do Brasil, que tem 180 bilhões de reais de patrimônio, vão enfiar uma graninha lá dentro. Eles querem enfiar 6 bi, os bancos querem que eles enfiem 10 bi. Então, estão nessa briga agora, e justamente a Americanas ameaçou pedir recuperação judicial, né? Na verdade, pegou uma liminar de um juiz falando que tinha 30 dias para se planejar, e os bancos ficaram putos, falaram, cara, se você pedir recuperação judicial, aí o bicho vai pegar. Então, assim, eu tracei 4 cenários para a gente imaginar o que pode acontecer com Americanas. De mais provável, na minha humilde opinião, né, não sei o que vai acontecer, mas eu acho que o mais provável, número 1, ela é salva pelos controladores. 2, vendida para competidor, menos provável. 3, recuperação judicial, menos provável. E falência, a última opção, eu acho que é a menos provável de todas. Então, vamos lá. Começando por falência, que é a menos provável. O que é a falência? Basicamente, a empresa precisa de dívida para se sustentar, né? Para pagar fornecedor, para pagar funcionário, para pagar todo mundo. Se os bancos pararem de emprestar dinheiro para a empresa rapidamente vai ficar sem capital, os fornecedores param de fornecer para a empresa e pronto, acaba. Fecha as portas, todo mundo vai embora, acabou, falência, fim, acabou a empresa. Para não acontecer isso, a empresa pede recuperação judicial e fala assim, a minha empresa funciona, só que a minha dívida é muito alta. Que é o que aconteceu com a Americanas, né? Você simplesmente dobrou a dívida sem dobrar a geração de caixa. Então a empresa do nada ficou não sustentável, né? Ela era sustentável e ficou não sustentável. Eles podem pedir recuperação judicial, mas para eles pedirem recuperação judicial, eu imagino que eles precisam de uma salvação pelos controladores. Por quê? Porque se ele pedir recuperação judicial, eles vão precisar negociar com os bancos. Para os bancos entrarem ou sentarem na mesa de negociação com Americanas, eles vão precisar de uma ajuda dos controladores. Falar, cara, olha só, vocês mudaram o balanço, né? Eu não posso falar que foi fraude para não ser processado. Mas aconteceu alguma coisa aí no seu balanço que não deveria ter acontecido. Logo, a culpa é da empresa. Eu emprestei dinheiro não para uma empresa que funcionava. Eu fui enganado na forma quando eu emprestei dinheiro. Se vocês pedirem recuperação judicial, eu vou processar para sempre vocês. Então, assim, se os controladores colocarem dinheiro, a gente negocia. E é aí que eles estão. E vendida para um competidor também. Eu acho que no final vai acontecer as 3 coisas. Eles vão fazer uma espécie de recuperação judicial, fazer um bem bolado com os bancos, falar, pessoal, vamos aqui, os controladores põem um pouco de dinheiro, os bancos ajudam um pouco, e a gente acaba com esse problema vendendo ela para um competidor. Por que vender ela para um competidor é uma boa coisa? Porque o grande problema do varejo hoje é competição. Tem muita varejista para pouco consumidor. O consumidor está endividado, o consumidor está com juros na lua, o consumidor está preocupado com a economia, está com o salário caindo, que mais? A economia está no buraco, então assim, o consumidor não quer comprar muito, mas tem muita varejista oferecendo muita coisa. Lojas Americanas acho que tem uns 15% do mercado de varejo do Brasil, 12%, um negócio assim. Então se tirar Americanas do jogo, facilita para todas as outras, né? Todo mundo vai falar, nossa, olha, agora eu vendo mais, com o mesmo pessoal, a mesma infraestrutura, o mesmo custo que eu tinha, eu consigo vender um pouco mais. Então, vender para um competidor pode ser um negócio bem interessante, mas por que a Americanas não consegue se vender para um competidor? Porque, Magazine Luiza tem uma dívida líquida de 9 bilhões. Lembrando que a dívida da Americanas a líquida deve estar em volta de 35 bi, né? Eles tinham uns 18, mais uns 20, aí dá uns 40, eles têm uns 5 de caixa, dá uns 35 bi mais ou menos. Então a Magazine Luiza teria condições de assumir uma empresa com 35 bi de dívidas? Hoje eles têm 9, então assim, improvável. Via tem 12 bi de dívidas. Via conseguiria? Improvável. O Mercado Livre tem 10 bi de reais de dívidas. Conseguiria? Improvável. A Amazon conseguiria, porque a Amazon é um colosso, é muito maior que qualquer uma delas. Por que a Amazon é tão maior? Porque a Amazon representa 60% do e-commerce nos Estados Unidos. No Brasil, o varejo online, o varejo do e-commerce é muito competitivo. Você tem muitas empresas disputando e recentemente você ainda teve a entrada das 2 chinesas, né?
AliExpress eu sempre esqueço o nome dela. E a Shopee, boa, Ricardão. Então você tem muita competição. Você tirando um pouco de competição, você melhora, todo mundo respira mais aliviado. Então assim, faz sentido que ela seja vendida? Faz, mas não com a dívida que ela tem. Então assim, no final, eu acho que vai acontecer 3 coisas ao mesmo tempo. Um pouco de recuperação judicial, uma pitadinha de vendida para o competidor, mas claro, o principal é salva pelos controladores. Para que a 3G vai colocar dinheiro bom, que nem o pessoal fala, né? Vou colocar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim. Porque o risco de imagem do 3G é muito grande. Porque assim, qualquer e-mail que eles encontrarem na Americanas com remetente não, e-mail indo para qualquer um dos 3 do 3G, ou alguém que trabalha com eles, ou alguém que já passou perto deles uma vez na vida, vai ser motivo de processo. Se qualquer coisa que eles descobrirem na Americanas que indique que o grupo controlador sabia de alguma forma desse problema, e esse problema tinha coisa de 7, 8, 9 anos, então assim, pode ser provável que isso esteja lá, né, que eles saibam de alguma forma que eles tinham essa contabilização mais agressiva no balanço, isso vai ser um grande problema para eles. E eles não têm só Americanas, eles têm só no Brasil, Americanas, Ambev e São Carlos. A Ambev vale acho que 80 bi, um negócio assim. A Ambev é muito mais valiosa que a loja Americanas. Então assim, os caras não vão injetar um pouco de dinheiro na Americanas para tipo, ficar com o filme extremamente queimado com a Ambev, por exemplo. E lá fora eles ainda têm muito mais coisas, né? Eles têm Embev, eles têm Heinz, eles têm que também já teve problema no balanço. A LL também já teve problema no balanço lá atrás quando a Rumo comprou. Então assim, não é a primeira vez que uma empresa do grupo 3G tem problemas no reporting, né? no balanço ou na contabilização de contas. Normalmente eles são um pouco agressivos demais na contabilização. Então isso pode pegar eles. Agora vamos fazer conta, né? Vale a pena comprar lojas americanas agora falando, cara, ó, beleza, vamos fazer assim. Hoje a gente não sabe ainda, mas eu acho que a probabilidade ainda é bem grande que os controladores vão enfiar lá um dinheiro, sei lá, eles falam 6 bi, os bancos falam 10 bi, vão falar que eles enfiam 8, alguma coisa por aí, chegam no meio do caminho, ou enfiam 10, não sei. A empresa talvez entre em recuperação judicial, talvez nem precise, talvez seja simplesmente vendida para um competidor a um preço mais baixo, né? A um preço, talvez o preço de hoje, talvez um preço ainda mais baixo. Mas qual vai ser esse preço? Quanto valeria Americanas depois que os controladores injetam dinheiro e, digamos, a empresa se estabiliza? Vamos fazer conta. A empresa descobriu 20 bi a mais de dívida, certo? 20 bi de dívidas a mais por ano, se você pegar um custo de 15% ao ano, que é muito baixo, que o CDI é 14%. 15% é muito baixo, nenhuma empresa pega dinheiro, talvez a Petrobras. Mas assim, é difícil uma empresa pegar dinheiro emprestado a 15% ao ano. Só de juros a empresa paga 3 bi por ano. De 20 bi a 15% ao ano dá 3 bi por ano. O EBITDA da Americanas é 3 bi. Então assim, essa conta não fecha. Aí você fala, putz, mas aí, sei lá, você dá um jeito, né? Você diminui um pouco a dívida, os controladores enfiam 10 bi, aí essa dívida vem para 10 bi, aí fica 1 bi e meio, beleza. Aí fica alto, mas o EBITDA ainda consegue pagar. Se você olhar o lucro da Americanas, o lucro hoje é de 43 milhões de reais, né, nos últimos 12 meses. Você vê que deu uma quedinha aqui. Se eu pegar a máxima do lucro de Americanas histórica, que dá mais ou menos 500 milhões de reais, colocar ela antes do imposto, né, que é você paga a dívida antes de pagar imposto, né? Então, vamos falar que eles pagam 30% de imposto. De 500 milhões de reais é como se fosse, sei lá, 800 milhões de reais. Vamos falar 1 bi. Vamos falar que a Americanas desce lucro de 1 bilhão de reais, lucro antes de impostos, né? Só de juros que ela pagaria desses 10 bi a mais que ela teria, se os controladores já enfiassem o dinheiro, daria 1 bilhão e meio. Então, assim, a empresa pegando o lucro máximo que ela já teve na história não consegue pagar os juros e ainda dá lucro. Quer dizer, se esse problema no balanço aconteceu nos últimos 8 ou 9 anos, a Americanas passou 8 ou 9 anos sem dar lucro. Quer dizer, isso vai comendo patrimônio, isso vai precisar de injeção de capital. A Americanas e a B2W também já tinham recorrentes injeções de capital pelos acionistas durante o tempo. Então, assim, mesmo com mais 10 bi de dívida no balanço, a empresa ainda não é sustentável. E ó, eu peguei o lucro máximo, eu peguei o EBITDA máximo, eu peguei os juros mínimos, então eu fiz a melhor conta do mundo e essa empresa não para de pé. Então, assim, vale a pena comprar Americanas hoje? Com essa dívida não, porque ela não para de pé. A dívida vai diminuir? Assim, os controladores podem enfiar 10 bi lá, eles podem emitir ações. Não, vamos emitir ações, a gente pega mais dinheiro do mercado, pega mais 10 bi e paga a dívida.
Mas hoje a Americanas vale tipo 1,8 bilhões de reais só no mercado. Como é que eles vão pegar 10 bi de reais vendendo ações? Tipo assim, pode até ser que eles consigam, mas assim, o preço da ação vai simplesmente despencar. Esses 1,8 reais que ela está negociando não vão ficar por aí, vai ser muito menos, talvez 50 centavos, talvez 10 centavos, talvez 90 centavos. Não tenho a menor ideia, mas o fato é, se eles forem vender ações e tentar capturar esse dinheiro no mercado para injetar na empresa, esse valor de mercado vai cair significativamente. A última coisa e a coisa mais importante, todo mundo das Americanas precisa ter pressa. Por quê? Os fornecedores estão parando de entregar os produtos para a empresa. Então, assim, qualquer coisa que eles forem fazer, eles precisam fazer rápido. Nesse preço, eu acho que Americanas não vale a pena comprar. Eu acho que o varejo ainda é muito competitivo. A gente viu grande parte das grandes quedas, né, de novembro para cá foram varejistas, justamente por isso. Juro alto, economia no buraco, consumidor machucado, consumidor sem dinheiro para gastar mais. Isso é mais um problema para a Americana. E a Americana sem dinheiro para pagar fornecedor, os fornecedores não vão nem entregar para a empresa com medo dela quebrar e o cara quebrar junto, né? O cara ficar sem o produto dele. E aí, o que você acha de comprar Americanas agora? Comprou, não comprou, tá na dúvida? Eu sinceramente olhei assim, eu queria comprar, falei, cara, esse negócio é sustentável, eu acho que os caras vão enfiar dinheiro, eu acho que vale a pena uma fezinha. Mas assim, fazendo conta, acho que não vale não. Comenta aí o que você acha e na semana que vem teremos mais por aqui. Um grande abraço, tchau, tchau.